Jesus, tanto lugar na frente. Se os crentes sentam aqui lá atrás, imagina o sujeito. Nós vamos ter que qualquer dia botar visitante lá na bomba de areia, mais ou menos. Qualquer dia as pessoas vão querer sentar lá na bomba de areia. Glória a Deus. Cheguei, viu, irmãos? É só eu chegar, começa. Né? Nojentinho mesmo. Glória a Jesus. Eu queria que você, se assim desejar, né? Abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Eu estou maquinando comigo, irmãos, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, algumas mudanças aqui no nosso andamento aqui. Vou estudar e vou confabular com os meus botões e com os universitários, de nós viabilizarmos algumas coisas aqui no andamento do nosso culto. Primeiro, com relação à oração pelas nossas crianças, nós não podemos deixar de orar, mas se as crianças, no momento da oração, levantassem no banco, na cadeira, ficassem de pé, sem fazer essa movimentação toda para lá. E a gente orasse por elas e das cadeiras mesmo, elas saíssem com seus responsáveis. A segunda coisa que eu queria fazer é colocar toda a comunicação antes do louvor, para que quando terminasse o louvor, entrasse direto na palavra. Eu tenho sentido alguma dificuldade, porque não que a comunicação não deva ser feita, ela deve ser feita, mas quando termina o louvor, eu creio que nós temos que entrar direto com a palavra, porque o louvor é preparação, prepara-nos para ouvir a palavra de Deus, aí dá uma desviada no foco, entendeu? Então, terminamos o momento de oferta, tem a movimentação natural, as pessoas vêm aqui, a gente ora, as crianças levantam aí nos seus lugares, junto com seus pais responsáveis, a gente ora. Meu irmão orou aqui, orou ali, é a mesma coisa, porque tem que falar isso, porque tem gente que é místico, né? É muita influência de macumba ainda na vida, aí precisa, entendeu? Algumas coisas, mas vai valer a oração, já estou te falando, pode ficar tranquilo que vai valer a oração, entendeu? E aí a gente vai orar, as crianças saem e a gente entra na palavra e sem delongas. Amém? Creio que nós vamos caminhar, isso agora mesmo nós vamos propor algumas mudanças. Alguém diz assim, pastor, mas aí no início ninguém está aqui. Não, nós temos a obrigação de chegar na hora. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Nós não podemos nos adequar a quem chega atrasado, senão a realidade fica inversa. Não é isso? Amém? Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode tomar o seu lugar? Talvez você vá estranhar até mesmo o tema da mensagem, é um tesouro no céu, um memorial e taças cheias de incenso. E eu li um texto, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas eu creio que um pouco de Esaú para nós aqui vai nos fazer entender muito bem um ponto central daquilo que vai ser o link para nós falarmos depois estas três coisas e depois a gente tomar uma decisão do que a gente verdadeiramente quer. É muito importante, irmãos, o que nós vamos dizer aqui. A primeira coisa, irmãos, que quando a gente ouve a palavra de Deus falando sobre Esaú, principalmente o autor aos Hebreus, ele nos dá uma visão assim ele dá uma terminologia mais eficaz, porque quando a gente lê o texto de Gênesis, a gente vai ver Esaú com algumas coisas. A palavra de Deus diz que ele se casou com mulheres hetéias, cananeias, entendeu? Tetéias. Ele gostava das tetéias, sabe, irmão? Entendeu? E a palavra de Deus diz que ele era o quê? Fornicário.
Então, ele gostava de frequentar as boates da luz vermelha da época. Entendeu? E não somente isso, gostava de trazê-las, entendeu? E gostava de tirá-las de lá e botar em casa, entendeu? Então, a palavra de Deus diz que ele era fornicário. Fornicação, talvez você não saiba, é ato sexual fora do casamento, é contato sexual fora do casamento, entendeu? Então ele gostava dessa bagunça aí. A palavra de Deus diz que Esaú era fornicário, não é? Ele tinha envolvimentos com mulheres estranhas, não é? Aí tem o texto, eu sei que você está olhando o texto aí atrás, aí, se você quiser olhar, Gênesis 26, aí no versículo 34, 35, Gênesis 28, 8, de 8 a 9, e a palavra de Deus diz, e tem algo que muito importante que diz ali, que estas atitudes de Esaú, essas atitudes de contrair matrimônio com essas mulheres, era para seus pais amargura de espírito. Porque tem outra terminologia que o autor aos Hebreus dá com relação a Esaú. Fala que ele era profano. Profano é o cara que profanava. Então eu posso declarar para você que Esaú, ele desprezava, ele ridicularizava os padrões éticos, morais, espirituais, tanto da sociedade quanto da sua própria casa. Ele quebrava, ele fazia questão com as suas atitudes, porque quando ele descobria que aquilo entristecia o coração dos seus pais, aí que ele ia lá e fazia. Ele era profano, ele gostava de bagunçar o coreto. Se ele soubesse que a coisa era de um jeito, ele ia lá fazer simplesmente para ridicularizar a coisa. Ele gostava de bagunçar o coreto. Então, temos aí já um quadro. Só que no capítulo 27 do livro de Gênesis, diz a palavra de Deus, e você conhece muito bem, na hora de ser abençoado, a sua mãe disse para o seu filho Jacó, vai lá e faz o guisado para o seu pai, todo mundo sabe a historinha. Lá o seu pai come, seu pai Isaac come, abençoa a Jacó. Quando ele acaba de abençoar, Jacó sai, vem Esaú com o mesmo guisado, vai preparar. Ele falou assim, e a benção? Não tem a benção. E eu vou fazer questão de ler isso aqui para você, não iria ler, mas eu creio que devo ler, para a gente caminhar dentro disso aqui. Vamos devagarzinho, como sempre eu faço. A cordinha vai apertando devagarzinho, né? Amém? A palavra de Deus diz assim no verso 34 do capítulo 27 de Gênesis, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não foi o seu nome justamente chamado Jacó, usurpador? Por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais, não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú, eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a sua voz e fez o que, irmãos? Chorou. Lembra que o autor aos Hebreus diz que ele chorou? Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será longe da onde, irmãos? Das gorduras da terra, e sem orvalhos dos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando você passar por um processo de libertação, quando tu te libertares, entendeu? Então, o pai dele disse assim, você está
você está com problema espiritual, você está algemado, você está em cadeias. Olha só que peso, irmão. Sacudirás o jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então, irmãos, eu quero dizer para você que o ódio de Esaú era infundado. Porque um dia ele chega com fome da caçada, o irmão dele estava comendo, ele disse: me dá esse guisado. Jacó disse assim: você me dá a sua primogenitura? Ele falou assim: para que me serve primogenitura se eu estou morto de fome? Aí você acha isso uma situação normal? Nós achamos assim: meu Deus, que bobagem, uma coisa dentro de casa, que comprometimento tem isso? Quero dizer uma coisa para você: cuidado com o que você fala dentro de casa, cuidado com o que você despreza dentro de casa. Talvez alguns da sua casa achem a maior bobagem do mundo, mas Deus escuta o que você fala lá dentro da sua casa. E a coisa foi tão séria que quando ele desprezou a primogenitura, Deus disse: está desprezado. Deu, está dado. Deu, está dado. Trocou, está trocado. Aí você diz assim: olha, pastor, mas isso foi no Velho Testamento. Experimenta fazer isso agora. Você quer experimentar? Você quer descobrir que não há dois deuses, um do Velho Testamento e um do Novo? Você experimenta desprezar, experimenta viver uma vida prostituída espiritualmente. Começa a desprezar padrões éticos, morais, santos. Começa a desrespeitar seus pais dentro da sua casa, aquilo que eles acham direito, aquilo que eles não gostam. Começa a fustigá-los. Começa a entristecer o seu pai. Você jovem, começa a entristecer a sua mãe. Começa a fazer tudo que ela não quer, por raiva, por revolta. Eu sou revoltadinho. Tem muita gente que é revoltadinho. Aí começa a aborrecer seu pai. Continua fazendo. Você vai descobrir, não sei, de alguma maneira, que Deus olha estas coisas. Ele vê essas coisas. Ele sonda essas coisas. Ele ouve o que você fala. Ele ouve os enganos da sua boca. E às vezes você vai dizer assim: foi de brincadeirinha que eu falei aquilo. Ele vai dizer: não. Porque pelas tuas palavras você vai ser justificado. E pelas suas palavras você vai ser condenado. Disse Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Então isso é muito sério. E sabe de uma coisa, irmãos? Ele agora queria matar o seu irmão. E vou acrescentar algo aqui. Ele passou a ter inveja do irmão. Mas tudo isso era infundado, porque ele passou a vida toda desprezando. E agora o que era para ele passou para o irmão. Aquilo não foi só uma trapaça de Jacó. Aquilo foi fruto do desprezo de uma vida. Porque Deus não seria injusto. Deus não iria se submeter à trapaça de um homem. Ia validar a trapaça de Jacó. Mas a atitude fornicária de Esaú, o desprezo ao sagrado, o desprezo às tradições dos seus pais, a regra do seu pai e da sua mãe, fez com que houvesse um prejuízo ainda maior. Porque na cabeça dele, sabe? A cabeça dele, ele pensou uma coisa. Ele não sabia o tamanho da profundidade dos seus atos. E eu quero caminhar com você, por isso que eu estou falando para você que isso aqui é muito importante para eu chegar onde eu quero chegar. Sabe, a constância, a permanência de Esaú nessas atitudes, fez ele perder oportunidades e a bênção. Porque, sabe, irmãos, Esaú perdeu a capacidade. Preste bem atenção, está escrito ali, ó. Perder a capacidade de perceber o que eram
quando vinham, e a dimensão, a proporção, o tamanho daquilo que vinha, oportunidades e bênçãos. A vida dele, nesse sentido, fez ele perder, André, a capacidade de perceber o que, quando e quanto, até onde isso ia. Porque o envolvimento dele no mundo fez dele alguém com a perspectiva mundana, fundamentado em parâmetros e valores mundanos diferentes, fez dele um cara materialista, carnal, perdendo a perspectiva espiritual. Então eu já vou dizendo para você, de vez em quando eu vou dando lampejo, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se mistura, cuidado com quem você compartilha, cuidado com quem fala na sua cabeça, sabe? Porque o convívio contínuo com essas pessoas vai fazendo com que você vai sendo mesclado, perdendo a perspectiva daquilo que é espiritual, da grandeza do espiritual, do que seja verdadeiramente a bênção de Deus. E você começa a pensar, eu só quero a herança dos meus pais, mas quando você fala de herança, é o sítio, é a chácara, é o terreninho que ele tem. Mas às vezes seu pai é um crente, é um servo de Deus, tem herança em Deus, e você está pensando só nas coisas dele, porque você é insuflado, você vive pensando como pensam as outras pessoas, as pessoas vivem falando no seu ouvido, você vive se misturando. Esaú perdeu, irmãos, ou limitou a sua capacidade de perceber o que era verdadeiramente oportunidade, o que era verdadeiramente a bênção. Quando vinha a bênção, lembra de Jeremias 17, que o ímpio não percebe quando vem o bem, ele não tem o time do bem, irmãos. O ímpio não tem o time do bem. Quando eu leio Isaías 54, o ímpio não tem isso, um aviso de Deus: prepara a tua casa, afunda bem as estacas da tua casa, alonga bem as tuas cordas, aumenta as tuas cortinas, porque vai transbordar para a direita. Deus avisa aos seus quando vem o bem, e o ímpio fica como? Pela sua perspectiva ímpia, pela gerência do seu coração, pela gerência da sua mentalidade. Por isso que eu estou avisando você, meu querido irmão que está me ouvindo, cuidado com seus ouvidos, cuidado com quem se aliancia, com quem você faz aliança, com quem você dá o seu coração em aliança. Cuidado! Porque a partir do momento que o seu coração se liga a alguém, você passa a ouvi-lo, a considerar o que fala, e você perde as perspectivas, muitas vezes. E sabe de uma coisa, irmãos? Depois que ele perdeu a oportunidade e a bênção, ele passou a odiar e a invejar aquele que herdou tudo aquilo que ele desprezou. Isso acontece muitas vezes dentro de igreja. Eu vejo hoje crentes que odeiam outros irmãos e invejam a vida dos irmãos, não têm a capacidade de se alegrar com o outro irmão. Sabe por quê? Porque ele perde as oportunidades dele. Porque os privilégios são para ele. Mas a atitude dele de se achar muito esperto, ele está sempre linkado com o mundo. Ele está sentado aqui. Ele é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Não é isso? Ele está aqui dentro, mas ele se acha muito esperto, que ele não pode mais ouvir mensagem, ele não pode ouvir palavra. O pastor é bicho esperto. Porque ele tem conceitos mundanos. Ele acha que eu sou um espertalhão, que está aqui. Estou aqui para passar a perna, para apanhar o dinheiro, eu vivo às custas de todo mundo. Ele está sentado aqui. E ele é aconselhado lá. Só que tem uma coisa: Deus está salvando pessoas. E o privilégio que é dele, a oportunidade que é dele, o que Deus faz? Passa por um Jacó. E essas pessoas nunca irão a lugar algum, irmão. Elas nunca vão melhorar a alma delas. Elas nunca vão melhorar o coração delas. Olha que eu tenho convivido com muitas pessoas. Achar pessoas que tenham um bom coração. Eu não estou falando lá fora, não, aqui dentro. Não é fácil, não. Nós temos encontrado gente invejosa, sem critério,
sem caráter, que não consegue conviver com a sua melhora, que não consegue conviver com a prosperidade que Deus te dá. Ele não se alegra com o que você tem, ele não se alegra com a felicidade da sua casa, ele deseja que Deus te derrube, ele deseja que os seus filhos dê errado. Sabe por quê? Sabe por que eles são assim? Porque eles são aconselhados pelo mundo, eles são influenciados, eles são crentes profanos, eles tripudiam em tudo aquilo que é santo, eles não valorizam aquilo que é santo, eles não valorizam aquilo que é espiritual. Eles não estão nem aí para o Espírito Santo, para mover do Espírito, para a unção. Eles não têm parte com essas coisas. Eles têm parte com o mundo. Sabe por que as pessoas são indiferentes ao Espírito Santo? Porque elas estão com parte com o mundo. A perspectiva dela é do mundo. A perspectiva dela não é eterna. Por isso, são poder, graça, revelação, saber, conhecer o coração de Deus não lhes interessa. Fala de dinheiro, fala de mundo, fala de materialismo, fala de carnalidade, fala de política, fala de prostituição, de mulher pelada, de mulher de Neymar, de tapa de Neymar. Eles sabem tudo, mas da palavra eles não sabem. De unção eles não percebem. De mover do Espírito eles não sabem. Eles não sentem, não provam, não se incomodam e não querem essas coisas, porque eles são do mundo. Só que tem uma coisa, oportunidade e bênção que era para eles, vai para outro. Aí sabe o que eles passam a fazer? A criar ódio e inveja dos outros. Nós estamos falando de uma família, e nós somos o que aqui? Conceitos iguais, moveres idênticos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós estamos falando da bênção. E nós também não sabemos o que seja. Mas eu preciso te falar uma coisa com relação a Esaú. Tem uma coisa que, ao meu ver, e o que o Espírito reforça no meu coração, foi a pior perda de Esaú. Posso dizer qual é? A pior perda de Esaú foi aquela que ele não chorou por ela. Porque a Bíblia diz que ele bradou com um grande brado, depois chorou. O autor aos Hebreus diz que ele chorou amargamente. Ele chorou o quê? A perda da sua primogenitura. Isso implicava que ele teria uma maior parte na herança. Na herança material. Ele chorou a posse terrena. Mas ele não da aliança com o Senhor. Porque no exato instante que ele disse para o irmão dele, de que me vale a primogenitura? Você se lembra que Deus vinha caminhando e disse assim, todo aquele que abrir a madre é meu. O primeiro filho tinha um significado muito especial. Ele disse, que me serve isso? Quando ele disse que me serve isso, ele está dizendo, que me serve essas coisas de Deus? Só que Deus no céu fez assim, opa. Eu quero que você abra Êxodo 2:24. Você vai ver para mim o que é perda. E eu quero compartilhar com você. Porque eu sei que isso é Deus quer que ministre. Mas eu quero dizer isso para você. Do verso 23, e diz assim, e 24, e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu dele, e olha só, o que está escrito aí?
E lembrou-se Deus do seu concerto ou da sua aliança com quem? Com Abraão, com Isaque e com Esaú. Deus se lembrou de quem? Ué. Talvez não faça muito significado para você. 430 anos se passaram. 430 anos se passaram. Desde que aquelas 75 almas entraram no Egito. Se multiplicaram no Egito. Agora era um grande povo. Entra um faraó que não conheceu a José. Escraviza o povo. O povo geme. Clama ao Senhor. Deus se lembra de Abraão. Deus se lembra de Isaque. E pela ordem ele tinha que se lembrar de quem? De Esaú. Mas Esaú desprezou a primogenitura dele por um pratinho de comida. E agora Deus não se lembrou de Esaú. Ele se lembrou de Jacó. Eu quero te perguntar uma coisa. Você quer valorizar o quê? A herança terrena? Ou você quer começar a repensar a sua vida nos valores do Deus que vai se lembrar de você? 400 anos, 500 anos, 1000 anos, e de eternidade Ele vai lembrar de você. E lembrar de você é lembrar do seu neto, do seu bisneto, do seu tataraneto. Ele vai lembrando de você. Você está vendo? Que coisa séria é isso? Quando eu disse para você, cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Cuidado com o que você fala lá na sua mesa. Cuidado com o nome de quem você coloca na roda lá na sua mesa. Cuidado com os termos que você usa. Cuidado. Cuidado com o que você despreza. Cuidado com os termos que você usa, com aquilo que Deus valoriza. Cuidado. Cuidado com isso. Porque você pode perder a capacidade completamente de perceber oportunidades e perder a bênção. Você não vai saber. Qualquer dia você está desprezando qualquer coisa e você se ensoberbece. Esaú, por causa da sua vivência, achava esperto. Homem do sereno, homem da vida, vivido, homem da rua. Eu sou da ruaça. Então, vocês sabem o que é isso? Tem gente que andou lá, sabe? Todo mundo acha que é esperto. Então, ele achava que era esperto. Pegar um prato. Irmão bobo que eu tenho, a palavra de Deus diz que Jacó era de casa. Era caseiro. Ele ficava, era homem das tendas. Ele ficava nos afazeres. Ele não era um à toa. Ele não era um almofadinha. Mas ele cuidava das coisas do pai, ele ficava lá no meio dos cabritos, ele ficava lá no meio das coisas do pai dele, cuidando das coisas. O outro era esperto, era da caça, bicho valente, contador de vantagem. Chegou em casa, o outro, sabendo, vivenciando todos os valores da casa, sabia quanto era importante ser primogênito. Porque não era só o direito à maior parte, ele sabia que tinha um peso espiritual. A questão é entre ser servo e ser cabeça. É quem vai ter autoridade e quem não vai ter. Quando ele abriu o olho, ele descobriu que o pai dele assim: você vai ser servo do seu irmão. Todos os seus vão ser servos do seu irmão. Sua casa vai ser longe dos lugares fartos da terra. Você vai morar só em lugar seco.
Sabe, irmãos, eu tenho parado muito no Salmo 112, versículo 6. O justo ficará em memória eterna. Essa é uma palavra pesadíssima, irmãos. Isso é um decreto da palavra de Deus, que é um negócio tremendo. Memória eterna da onde? Aonde vai ficar esse HD? Que vai ficar o justo? Sabe o que ele está falando aqui? O justo vai ficar em memória eterna. Memória eterna no coração de Deus, irmão. Não é num relatório na biblioteca celeste, não. Num registro apenas. Não, irmãos. Um registro eterno. Posso dizer uma coisa para você? Os edomitas, Edom, Esaú, os edomitas. Quando você procura as tribos, as 12 tribos, QD, descendente direto de Abraão, fora. Não consta. Aliás, consta como inimigo. Se você olhar na Bíblia, tem profecia contra eles. Viu, João? Por causa de uma conversinha dentro de casa e um... Quase ninguém escutou. Aliás, só os dois escutaram. Aí, irmãos, eu começo a pensar que o reino de Deus tem verdadeiras riquezas que nós não podemos trocar por coisa alguma. Eu falei tanto de Esaú aqui, não sei se muito, mas eu acho que coisas tão importantes para poder falar sobre o tesouro nos céus, sobre o memorial e sobre as taças de incenso. Porque são coisas que nos reportam, irmãos, a lembranças e riquezas eternas. Porque uma coisa que me chama a atenção é que Esaú saiu da memória de Deus. Deus não se lembrou dele. Isso desfaz muito discurso. Não, que Deus é pai, ele lembra de todo mundo. É? Eu vou te falar isso. Eu vou te provar algumas coisas aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 6. A partir do verso 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê, irmãos? Acrescentadas. Sabe, irmãos, a busca pelo reino de Deus e a sua justiça nos faz ajuntar tesouros no céu. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei que tesouros são esses, mas a palavra de Deus diz que são tesouros. Eu não sei. Sei também que quando o Senhor Jesus, em Mateus 25, verso 40, disse: quando você fizer a um destes pequenos irmãos, a mim me fizeste. Aquele que dá alguma coisa a um pobre, empresta a Deus, que lhe retribuirá
Nós achamos Mateus capítulo 6 dentro de um contexto de pregação de Jesus. Dentre muitas coisas, nós não podemos linkar uma coisa. Ele vai falando da pregação do reino e tem muitos valores ali. Ele disse assim, olha, busque o reino de Deus e a justiça. Que você vai começar a fazer um depósito eterno. Você vai ter um depósito eterno. É interessante que o Senhor Jesus repete isso no caso do jovem rico. Você pega o que você tem, vende, dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro no céu. Uma vez eu estava meditando nesse texto e Deus trouxe algo ao meu coração. Eu me lembro de Gênesis 22 com Abraão, com relação a Isaac. Deus não tomou Isaac, só queria saber se ele não o negava. Às vezes eu sou tentado a pensar pelo mesmo princípio que Deus fez com Abraão, que se aquele jovem dissesse assim, mestre, só quer que eu entregue a quem? Só quer que eu dê para quem? Fala aí para quem, porque eu não sei para quem que eu vou dar, eu tenho muita coisa, e só quer que eu reparta isso como? Talvez Jesus dissesse para ele, não jovem, não precisa dar, eu só queria saber se você não me negaria. Porque quando Deus pediu Isaac a Abraão, e Abraão foi matar, ele disse, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você não me nega seu filho, seu único filho. Portanto, deveras te abençoe. Vou fazer cumprir tudo o que eu tenho falado. Talvez aquele jovem rico fale assim, para quem que o senhor quer que eu entregue? Para quem que o senhor quer que eu dê isso agora? É para quem? Só falar aqui que eu vou entregar tudo agora, porque eu quero esse tesouro. Ele disse, você não precisa entregar nada, você já tem. Porque eu sei que você não me nega. Nós temos muito mais medo, irmãos, de ouvir o que Deus tem para falar conosco do que propriamente fazer. Nós temos medo do que Ele pede a nós, do que Ele possa pedir. E a gente vive uma vida de não entrega por medo. Porque na verdade Deus não precisa de nada seu. Ele só quer saber se você não o nega. Sabe, irmãos, justiça. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. E muitas vezes nós estamos pensando em grandes atos de justiça, grandes entregas, uma grande filantropia, eu me tornar um grande filantropo, para sair em todas os noticiários, fulano é um grande filantropo. Fulano é um grande doador. Fulano é um grande benfeitor de causas. Ele doa tanto dinheiro. Você precisa saber quanto que ele depois abate no imposto de renda dele. Ah? Às vezes a filantropia dele, sabe o que é? É desconto no imposto de renda. Isso não é filantropia. Mas às vezes ele faz isso. E no coração dele, às vezes em pequenos atos, ele não consegue fazer. Porque nós estamos num tempo de muita exposição, irmãos. Que as pessoas ganham na questão fiscal. E eles ganham, sabe quando? Na propaganda de sua imagem. Hoje uma das coisas que mais se propagandeia é o quê? Imagem. Hoje a pessoa faz um canal no YouTube e começa a fazer filantropia e colocar lá, começa assim, tem 1 milhão de curtidas, tem 2 milhões de visualizações. Agora mesmo o YouTube começa a mandar plaquinha e começa a mandar dinheiro para ele. É verdade. E eu tenho falado isso, irmãos. Eu tenho falado isso. O que o Senhor Jesus começa a ensinar nos sermões do reino? Falou assim, olha, quando você der esmola, não faça tocar o sininho. Porque o fariseu sabe o que fazia? Quando ele ia dar esmola, ele antes de dar esmola, ele mandava tocar o sino. Todo mundo olhava para ele. Aí ele entregava a esmola. Ele fazia isso para ser visto. E sabe de uma coisa, irmãos? Deixa eu abordar uma coisa aqui. Nós estamos ficando com problemas com isso. Nós não conseguimos hoje fazer uma refeição sem fazer uma foto e colocar no Facebook.
Ou colocar no Instagram. Comidinha fitness. O sol da manhã. Sabe, irmãos, nós estamos com problemas. Atos do reino devem ser compatíveis com o caráter do rei do reino. Quando fazia um milagre, falava assim: não fala para ninguém. Eu estive dizendo aqui no Sarsa, falei assim: olha, agora se Jesus ressuscitar alguém numa igreja, fala: peraí, não levanta agora não que eu vou, filma. Acabou de ressuscitar. Pela minha oração, olha, no nosso ministério, acabou de ressuscitar. Vou dizer para você que isso não nos faz ajuntar tesouro no céu. Sabe que o que vai te fazer ajuntar tesouro no céu? São atitudes de bondade quando ninguém vê. Porque elas são compatíveis com Jesus. Sabe aquela esmola que nunca ninguém vai saber que você deu? Aquela pessoa que você ajudou, que você nunca vai falar que ajudou? Aquela cesta básica que deu uma pessoa lá, que estava carente lá, que você não precisou dizer para ninguém. Nem que falou assim: eu vou lá na igreja apanhar a cesta básica lá, porque lá tem. Não, que você tirou do bolso, porque a pessoa estava necessitada. E ninguém precisa saber. Ainda vou dizer mais: atitudes de amor. Sabe de uma coisa? Deixa eu te falar. Você quer juntar tesouro no céu? Dá um bom dia com satisfação numa pessoa. Eu tenho certeza que você vai colocar algumas moedas de ouro no céu. Fala: bom dia, meu irmão. Cheio do Espírito Santo, levanta de manhã, fala com Deus, ora, fala com Deus, meu irmão. Quando você sair de lá, você dá um bom dia, você vai ver que as pessoas olham até para você e falam assim: meu Deus, o que é isso? Porque o seu bom dia vai ter tempero do reino. Vai ter tempero do reino. Sabe, um abraço que você der numa pessoa, vai ter tempero do reino. As pessoas são sensíveis, irmãos, ao amor, à aceitação. Isso são atos. Isso ajunta tesouro no céu. Mas sabe de uma coisa? Até os crentes hoje acham que ter tesouro no céu é tocar aqui na frente, cantar, falar, ser missionário, ser profeta. Tem que ter um título, tem que ter um rótulo, tem que ter um palco, tem que ter uma projeção, tem que ter uma luz em cima. Meu irmão, isso não está valendo nada. Eu quero dizer para você, eu estou sendo filmado, não está valendo nada. Deus não está recebendo a maior parte dessas coisas. Deus não está recebendo, porque as pessoas, elas estão buscando autopromoção. Elas querem se promover, seja com igreja, seja com ministério, seja com qualquer coisa. E eu vou dizer para você, e o crente sério, que ora, que fala com Deus, ele não está preocupado em promover nada. Nada dele. Nada. Eu disse hoje, eu estou achando que eu estou ficando meio doido. Eu estou ficando meio maluco, eu estou com vontade de não ser nada. Não é que eu estou querendo abrir mão, eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou adorar a Deus, mas eu amo ficar aqui na sala de oração. Eu não me importo se eu vou tocar aqui, se eu vou cantar num palco. Eu não quero saber de palco, meu irmão. Eu não quero saber de palco, meu irmão. Ainda vou dizer mais, agora eu vou surtar aqui. Deus está enjoado de palco. Porque agora as coisas só são feitas se tiver palco. Elas não estão buscando o reino de Deus, elas estão buscando o reino delas, a promoção delas, a imagem delas. É todo dia, são milhões de vídeos, é todo mundo. Ei, eu estou aqui cantando agora, eu estou aqui adorando com meu amigo, eu estou aqui agora fazendo um som com meu amigo. Todo mundo tem que saber o que você está fazendo. Sabe o que é isso? Para promover a sua imagem. Nós estamos pegando a doença, irmãos. A doença do mundo. Nós queremos ficar na memória eterna, que não é eterna, dos homens. Estamos esquecendo da memória eterna de Deus. Por isso que
Nós queremos nos gravar. Você fala assim, pastor, o senhor está indo na contramão. Eu também estou pouco me lixando do que vai pensar que eu estou na contramão, na mão, estou fora de mão, meu irmão. Eu estou te falando aquilo que eu tenho sentido, aquilo que Deus tem feito comigo. Eu tenho te dito que Deus não fala assim, larga isso. Eu cito Pedro que Deus está falando, larga isso. Se contenta comigo. Tudo que Esaú desprezou foi Deus. Deus deu a ele um privilégio, sabe de quê? De ter aliança com ele. Porque Deus, quando se lembrou do concerto, Abraão fez concerto com Deus. Isaac, pai de Esaú, fez concerto com Deus. Jacó fez concerto com Deus. Esaú desprezou, primogenitura não, ele desprezou aquilo que Deus estava disposto a ter com ele, uma aliança. Nós estamos desprezando a aliança com Deus, sabe para quê? Para ter alianças com contratos, com gravadoras, com filmadoras, com isso, aquilo, e com a aliança com Deus mesmo, a simplicidade, a vivência, o amor, a intimidade com Deus. Porque isso, sabe o quê? Não nos dá likes. Eu não estou preocupado se o nosso ministério vai ser conhecido. Eu não estou preocupado se eu vou estar na mídia, na média ou sem R. Não vou falar. Não estou preocupado. Sinceramente, posso estar até ficando meio doido. Mas só que essa despreocupação com essas coisas tem promovido uma desaceleração na minha alma. Eu quero saber o que Deus quer falar para nós. Sabe, meu irmão, atitudes invisíveis aos homens, mas visíveis a Deus, de bondade, de justiça, de amor, de consideração, de ajuda, vão fazer depósito no céu. Se preocupe com isso. Ele está dizendo, você vai juntar tesouro no céu. E sabe de uma coisa, sabe que Deus me falou do jovem rico? Quando você abre mão dessas coisas, mesmo que Deus não as tome, você tem um depósito. É melhor ter depósito no céu do que ter muito dinheiro no banco. Sabe por quê, Vanderlei? Porque tem tratamentos que nem todo dinheiro do mundo paga. Se você cair dentro da UTI, há muito tempo atrás era assim. Banca, dinheirudo. Isso só UTI, fora toda a medicação que entra. Tem intervenções, tem situações que nenhum dinheiro do mundo faz. Mas o que Deus disse para aquele jovem? Você vai ter um tesouro no céu. Se lembra o que Deus disse pela boca do profeta Malaquias? Porque eu abrirei o quê? As janelas do céu. E do meu bom tesouro. Tem o tal do bom tesouro de Deus, meu irmão. Quando você acha que não vai ter jeito, Deus abre uma janelinha para você, do bom tesouro dele aparece uma intervenção, aparece uma situação, aparece um anjo. Parece um anjo que você não conhece nem da onde, uma pessoa que olha para a sua cara. Você sabe o que é isso? É depósito no céu. É disso que ele estava falando. Deus me disse, é disso que eu estou falando. Porque quando você confia, por mais que você tenha, é curto. Não dá. Por mais que você ache que seja muito, é limitado. Agora o meu tesouro é ilimitado. Você pode ter muita terra, mas nem por isso você vai ter muita ajuda. Estão comigo aqui? Malaquias 3. Olha só que coisa linda. Você quer ser lembrado por quem, meu irmão? Você quer estar na lembrança de quem? Verso 16. Malaquias, capítulo 3. Então
Aqueles que temem o Senhor, ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Para aqueles que temem e se lembram do nome do Senhor, irmãos, há um memorial escrito diante dele. Há um registro diante do Senhor. A palavra de Deus diz que Isaías viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Malaquias diz, mas do alto do sublime trono tem lá até um memorial escrito. Está diante dele em todo o tempo. O que teme e se lembra do Senhor é guardador do seu irmão e fala com o seu irmão e não do seu irmão. Porque ele diz aqui, então aqueles que temem o Senhor, fala cada um com o seu companheiro. Ele fala com o irmão, não fala do irmão. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Provérbios, abre aí, Provérbios 6. Quem achar pode ler para mim. Só para eu não ficar aqui também, só eu lendo. É importante a gente ler. 6, já achei. Ninguém leu? Eu vou ler. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma, o que, irmãos? Faz vômito. Deus abomina. O que? Olhos altivos, língua mentirosa, sei que gosta de contar lorota. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Seja pronto para correr para o bem. Como a Bíblia diz, não seja vagaroso no cuidado. Não é? Testemunha falsa que profere mentiras. E por último, que Deus abomina? O que semeia o quê? Contendas o quê? Entre irmãos. Eu quero dizer para você, tanto o que fala quanto o que ouve, Deus abomina. Porque quando você teme e se lembra do Senhor, você não fica dando com a língua dos dentes com relação ao seu irmão. Você fala com ele no que diz respeito ao seu temor, ao seu apreço, à sua vida com Deus, ao relacionamento com você. Você tem coisas da parte do Senhor para falar. A partir do momento que você tem coisas para falar do irmão, mal do irmão, é sinal que já cortou lá em cima há muito tempo. Você tem para o pai a Satanás, que faz contenda entre irmãos. Porque Deus abomina. Deus tem nojo. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus tem nojo, meu irmão. Deus tem nojo de conversa fiada. Eu fico bom como ainda tem crente que ama ainda a conversa fiada. Deixa eu dizer uma coisa. Você sabe o que está escrito aqui? Aqueles que dirigem as suas vidas, que freiam os seus ímpetos, porque todo mundo tem. Porque quando pensa alguma coisa, se lembra do nome do Senhor, fala assim, eu não posso fazer isso. Porque meu Senhor não merece. Eu não posso fazer isso por causa do Senhor. E se lembrar, eu estou te dando um exemplo claro. Às vezes alguém faz alguma coisa contra você, vem aquele ímpeto contra você, fala assim, eu não posso fazer isso. Você aplaca o seu furor. Por quê? Porque eu me lembro do nome do Senhor, eu carrego o nome do Senhor, eu sou do meu amado e ele é meu, eu não posso fazer isso. Sabe uma coisa? Há um registro. É registrado. Cada coisa que você passa, está por amor a Jesus, porque você se lembra. As propostas que você rejeita, as induções do seu coração que você diz, eu não posso fazer isso porque eu não orei, porque eu ainda não perguntei ao meu Senhor se eu posso fazer.
Eu não perguntei ainda a meu pai se eu posso me dirigir nesse caminho. Registra, porque ele se lembra do meu nome. Porque ele não faz coisas, ele não dirige a sua vida, ele não permite que o seu coração conduza. Memorial diante do Senhor. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? De tudo que você fizer. Lembra de Jacó? A mãe dele envia à casa dos seus parentes, né? Aí o que ele diz? No meio do caminho ele para, Senhor. Ele se lembrou do nome do Senhor. Lá em Luz, ele se lembra e fala, Senhor, se tu fores comigo na minha jornada, se tu me abençoares, se tu prosperares a obra de minhas mãos, de tudo que eu fizer, eu te darei o dízimo. Ali ele fez uma aliança com o Senhor. Deus aparece a ele. Foi feita uma aliança. Ele se lembrou do nome do Senhor. Jacó foi para Deus um particular tesouro. Quando ele se lembrou da escravidão, ele disse assim, tem parentes do meu servo Jacó aqui. Eu preciso tirá-lo de lá. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Agora eu quero te perguntar uma coisa, você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Ou você quer aliança com Deus? Vai continuar desprezando, tratando de qualquer maneira as coisas de Deus? Ou vai começar a repensar a sua vida? Isaías 49. Isaías 49. Olha só o que é memória. Olha o que é memorial. Pode uma mulher esquecer-se também do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma da minha mão te tenho gravado os teus muros, tua proteção está continuamente diante de mim. Você sabe o que significa isso, irmãos? Quando nós nos lembramos do nome do Senhor, por temor e amor a Ele, Ele nos tem na palma da mão dele. A nossa guarda, Ele cuida pessoalmente. Em todo o agir da sua mão, preste bem atenção, em todo o agir da mão de Deus está o nome de Pedro. Tudo que eu vou fazer na terra, está gravado o seu nome está lá. Você está envolvido. Você quer dinheiro, fazenda, herança nessa terra, ou você quer o seu nome gravado na mão de Deus? Você quer dinheiro, bens, riqueza, aclamação, status, popularidade, ou você quer o seu nome escrito no memorial diante dele? Ele todo dia está olhando para o seu nome. Você quer ter herança, ou você quer que Deus te tenha por herança? Porque ele diz aqui, e vocês serão meu tesouro particular. Nós estamos muitas vezes equivocados, irmãos, nós estamos querendo a bênção, uma bênção de herança, mas nós não estamos equivocados. Lembra que eu falei de Esaú, das contaminações de Esaú? Ele não percebe as coisas direito. A verdade é que eu tenho que ser herança do Senhor e não querer ter herança de Deus. A coisa se inverte. Porque aqueles que se lembram e temem o Senhor, eles são a herança de Deus. Eu quero ser a herança de Deus, meu irmão. Eu não quero fazer como o filho pródigo, dar parte da minha herança que eu quero gastar nesse mundão. O final disso tudo é sempre chiqueiro. Comendo e desejando comer as bolotas dos porcos. Ao invés de Deus olhar para nós todos os dias, João,
Quando não olha para o memorial, está o seu nome escrito na mão dele. Ele vai agir, está levando o seu nome. Ele está diante, sentado no trono dele, está vendo o seu nome, o memorial do seu nome está lá. Ele está lembrando de você o tempo todo, porque você tem parte com ele, você tem aliança com ele, você tem conserto com ele, e ele com você. Ele está totalmente comprometido com você. Os seus limites, os seus muros, ele guarda. Ele guarda. Aí eu me lembro do Salmo 121, ele te guardará do mal. Porque ele não vai deixar nem seu pé escorregar. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejará o guarda de Israel. Meu Deus do céu. Ai, irmãos. Como disse a irmã Maria para mim, pastor, tem horas que eu vejo o senhor com vontade de abrir a cabeça dos crentes e colocar dentro deles. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, irmãos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, ícones memoriais. Diante do Senhor tem taças cheias de incenso. O que tem lá? O que são esses incensos? As nossas orações. As nossas orações estão lá diante do Senhor. Eu quero dizer uma coisa minha aqui. Isso é uma coisa até fantasiosa minha. Mas eu assumo que é a minha fantasia. Eu começo a entender se elas estão cheias, quem é responsável pela quantidade de incenso nas taças somos nós. E eu estive imaginando hoje no meu gabinete, Pedro, sabe o quê? Que Deus responde quando transborda. Vai enchendo, o incenso, aí a resposta cai. Eu fiquei imaginando isso. Porque está incenso. Agora presta atenção. Quando a gente lê Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 e 14. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Porque ele disse assim, tudo que vocês pedirem em oração crendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tudo o que vocês pedirem a meu Pai, em meu nome, eu vou fazer. Aí sabe que eu comecei a imaginar, e eu quero dizer isso para você, que tudo que eu estou vivendo hoje, tanto ministerialmente, quando eu olho isso aqui, um dia eu cheguei para o Senhor orando, eu desenhei como eu queria o palco da igreja, eu desenhei como eu queria os instrumentos da igreja, eu desenhei tudo, falei, Senhor, eu quero assim, eu penso assim. Olha só, sabe o que é isso aqui? O resultado daquilo que eu orei, aconteceu na hora? Não, mas Deus falou que ia fazer o quê? Tudo que eu pedisse em nome de Jesus, Ele faria. Tudo que você orar, você vai viver. Aquilo que você não está vivendo, é porque você negligenciou orar. O mal que você está vivendo, a inquietação que você está vivendo, a aflição que você está vivendo, é porque você negligenciou orar. Tudo o que você está vivendo hoje de bom, é porque você gerou em oração. Nada acontece aqui na terra de bom, se não for gerado em oração. A forma de viver o melhor de Deus é aquilo que está gerado em oração. Porque é em oração que Deus vai ajustar. E vai ser gerado. E o que vai acontecer? Dure 1, dure 2, dure 3, dure 4 anos, seja quanto tempo for. Mas vai vir a furo aquilo que você orou. Você vai ver.
Preste bem atenção. Se você não está vivendo hoje aquilo que você orou há algum tempo, comece a pensar: você orou para ter filho? Você orou para ter filho? Orou para ter filho? Cadê as crianças? Está no braço. Quando você pensou que não ia acontecer, o que aconteceu? Mas você orou. Tudo aquilo que você pedir, em nome de Jesus, você vai receber. Não importa o meio, não importa a fórmula. Deus tem os meios. Não vai ser de outra forma, meu irmão. Então, quando nós estamos aqui falando, gente, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, porque vai acontecer aqui, o que vai acontecer na sua vida. Eu quero dizer para você, aquilo que vai à sua vida pela sua mão, o vento sopra e carrega. Mas aquilo que é estabelecido por Deus via oração é irredutível. É plantado pelo Senhor. É propósito do Senhor. E aquilo que é propósito do Senhor, meu irmão, aí não tem manduca não, ninguém tira não. Aquilo que você ajunta com a sua mão, a Bíblia diz que o ladrão rouba, a traça come, mas aquilo que é fruto do envolvimento seu com Deus, não tem ladrão que mina, não tem traça que rói, faz parte de um conjunto de obra, irmãos, em Deus, de valores eternos, de encaminhamentos eternos que começam aqui e têm endereço para a eternidade. E outra coisa, aquilo que você ajunta em Deus, com Deus, você não fica escravo daquilo, você não fica venerando aquilo, você não fica agarrado com aquilo. Ah, meu sítio, meu carro, minha vida, minha casa, minha vida. Você é petista, que negócio minha casa, minha vida? Porque estas coisas vêm ajustadas, descomplicadas, descontaminadas, meu irmão, saudáveis, com cura, vem trazendo cura, não vem trazendo doença, não nos adoece, não nos aprisiona, não nos faz escravos, vem para servir, vem para ter propósito na nossa vida, para nós e para a vida de muitos. Mas pode ver, tudo que é seu, tudo que você constrói, você bota debaixo desse subaco catingoso seu. E ninguém pode ver nada. Ninguém pode, não serve a Deus. Na hora de entregar dízimo é uma desgraça. Você quer dar 2 contos, você quer ter 3 contos, porque é seu. Você gerou com a sua força, você gerou da sua cabeça. Aí você acha que é seu, você não vai dar nada para ninguém. Fica para você. Ah, meu irmão, mas quando você gera essas coisas em Deus, seu coração se enche de gratidão. Porque você sabe que só pôde vir à sua vida porque você um dia se submeteu a Deus. Você gerou em Deus. Você sabe que você não mereceu nada. É um milagre tremendo que você está vivendo. Sabe, meu irmão, o salmista no Salmo 141. Gosto muito desse texto. Abre lá, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Esse salmo é o salmo de Davi, um homem com quem Deus fez uma aliança. E ele diz assim: suba a minha oração perante a tua face como o que, irmãos? Como incenso. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Coisa tremenda, irmão. Deus receber cada oração que você faz, irmão. E quando você levanta a sua mão, Deus recebe como um sacrifício. Que Ele aceita, que Ele recebe um ato que Ele jamais vai esquecer. Ele sabe quantas vezes vamos em gratidão. Ele sabe a quantidade exata de obrigados
que você disse para ele: Senhor, muito obrigado, eu te agradeço. Eu reconheço a sua bondade, eu reconheço a sua misericórdia, eu reconheço o seu favor. Cada vez que você disse isso, ele se lembra. Memória eterna. E que ajunta dividendos lá em cima. E eu vou terminar aqui, irmãos, somente com uma consideração. É uma estratégia muito ruim hoje, mas para que a gente se torne raso na fé. Para que a gente seja como Esaú. Prostitutos, prostituídos, adúlteros com Deus. Ele está falando de amizade, irmãos, é compatibilidade de ideias. Porque aí Satanás ele começa a ministrar, sabe para quê? Para que você se torne raso na fé, raso, rasinho, sem profundidade nenhuma. Para que você se torne materialista, esperto, um esperto materialista, um exibicionista, cada vez mais preocupado com a sua imagem, cada vez mais afetado pela mente mundana, que certamente deixará você sem herança em Deus, sem memória eterna e totalmente sem resposta, incapaz. Sou consciente, irmãos, que não será uma mensagem de quinta-feira que vai modificar a ideia de cada um. Se não partir de cada um de nós, desses indicadores que eu posso trazer para você. Porque sabe, meu irmão, eu quero ter tesouro no céu. Eu quero ter meu nome escrito num memorial onde esteja diante do Senhor todos os dias. O mundo para onde caminha, ter alguma coisa não é garantia de nada. E eu preciso muito que as minhas orações sejam respondidas. Eu preciso estar enchendo aquelas taças de incenso. Porque eu descobri na minha vida que a única coisa que sei fazer é orar. E descobri também a única coisa que é eficaz nessa coisa toda é orar. Quem não ora está morto. Eu não sei como é que você vive. Sinceramente, vou abrir meu coração aqui. Eu não sei como é que você aguenta ficar até aqui sentado aqui. Ser um herói. Ser o rei da paciência. Você consegue perder 2h30 da sua vida, não sabendo nada, sem desejar coisa alguma, tolerando um cara chato igual a mim. Não. Esse entra e sai de igreja é justamente sobre isso. Se você pergunta. Eles estão cheios de quê? Cheio de razões. Hoje tem todo tipo, tem desigrejado, tem ferido, tem acabrunhado, gospel. Mas gente que ora.
não está no meio dessa gente. Não está. Eles não querem nem essa fama. Porque agora é descolado, ser desigrejado, né, Alex? É cult. O cara disse assim, não, sou um desigrejado. Agora é chique. Chique mesmo, meu irmão. É o seu nominho na palma da mão do nosso Deus. Chique. É Deus se lembrar de você. Sabe que é Deus falar assim, vou destruir a terra. Olhar para ela, falei, não, mas tem Noé lá. Se não fosse a fidelidade do homem, tu estava ruim. Você devia aprender com o exemplo dele. Que às vezes lá na sua casa, sua mulher pode falar uma besteira, seu filho pode estar andando lá na desgraça. Quando ele fala assim, eu vou dar um peteleco naquela casa, vou derrubar tudinho. Mas quando olha você fiel, de joelho dobrado, ainda que sua mulher está falando besteira, seu filho está falando besteira. Eu falo assim, mas eu não posso fazer isso. Você sabe o que é sensacional, meu irmão? É Deus fala assim, eu vou destruir Sodoma. Mas aí quando ele olhou Sodoma, ele lembrou que tinha Ló. Eu falei assim, mas aí, rapaz, é sobrinho do meu servo Abraão, como é que eu vou destruir Sodoma e não vou falar com meu servo Abraão? Nós estamos falando de Deus, meu irmão. Aí por causa de Abraão, Deus vai lá falar com ele. E aí esse camarada, tudo que eu sei de expressa, esse camarada fala, Senhor, você vai destruir Sodoma? Vou. Se tiver 50 lá, só destrói 50 justos? Não. Senhor, deixa eu falar uma coisa com o senhor, o senhor não zanga comigo, não? Se tiver 40, aí o Deus Altíssimo, Senhor de todas as coisas, falou assim, não, meu servo, se tiver 40, eu não destruo, não. Senhor, mais uma vez eu quero falar uma coisa com o senhor não zanga comigo, não. Se tiver 30, preocupação. Se tiver 30. Senhor, mais uma vez, não fica triste comigo, não. 20. Não, Abraão. Senhor, eu sei que eu estou abusando, mas se tiver 10, você quer ter o quê, meu irmão? A riqueza de Abraão como Ló queria? Ou você quer um Deus que se tiver que fazer alguma coisa aqui em São Fidélis, ele vai se lembrar de você e vai falar assim, eu preciso passar lá na casa dele, eu preciso mandar um aviso para ele, porque eu não posso fazer nada nessa cidade, porque meu servo está lá. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ame esse livro. Ame o Deus desse livro. Para de dar ouvido a derrotado. A gente infeliz, gente doente, gente que está se matando, se acabando com família, acabando com a sua própria vida, se autodestruindo a título de riqueza, e você anda se infectando com isso e deixando a sua herança, deixando de ser herança de Deus, deixando de ser alvo do amor e da misericórdia de Deus. Diz assim, naquele dia, poupa-lo-ei. Meu Deus do céu. É como Deus fala assim, eu vou passar a mão assim, vou fazer assim, vou pegar ele assim, ó, na minha mão. Porque é minha possessão. Baixa sua cabeça aí, meu irmão. Eu quero um tesouro no céu. Eu quero estar no memorial. Eu quero encher taças de incenso. É uma decisão que a gente precisa tomar, irmãos. Eu queria que você pensasse comigo. Talvez você esteja numa caminhada, talvez como Jacó, buscando resolver a sua vida, porque Jacó, quando saiu da sua casa, ele saiu para resolver a sua vida.
Ele saiu para um rumo, porque na verdade ele tinha o rumo dos seus parentes, mas ele não sabia o que ia ser. Ele não tinha definição alguma. Talvez você esteja assim. Mas hoje você pode parar na trajetória e falar: Senhor, eu quero fazer um concerto contigo. Concerto com S não, é concerto com C. Eu quero ter aliança. Eu quero ser sua possessão. Eu quero ser sua herança. Eu quero pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque eu quero renascer. Eu quero reviver em Cristo. Sabe, meu irmão, eu posso dizer isso para você porque eu fiz isso. Eu disse: Senhor, eu quero ter parte. E eu digo isso para Ele: Senhor, eu quero ter parte em Ti. Eu quero ter parte contigo. E eu vou dizer algo aqui. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós nunca mais vivemos da mesma maneira. Deus começa a fazer. Deus começa a realizar. Naquele dia, Deus estabeleceu uma aliança com Jacó. E ele foi peregrinar nas terras de Labão. E quando ele voltou tremendamente abençoado. Deus o abençoou. Deus o multiplicou. A Bíblia diz: lembra de Abraão? Ele era um só, mas eu o chamei, eu o abençoei, eu o multipliquei. Vamos ficar de pé, irmãos. É uma decisão que nós temos que tomar. Quando não posso te ouvir, já não muda o teu silêncio. São Eu queria nuvens que que você escondem o sol, decidisse isso aqui. tornam um dia tão Talvez ninguém queira decidir, ou alguns escuro queiram, quanto mas eu quero te dar a oportunidade, porque isso verdadeiramente vai mudar a sua história. que não pode Isso mudou a minha, esquecer. porque não mudaria a sua. Se o meu nome está gravado, Isso vai mudar a sua tuas história. mãos, Mas você vai dizer assim: Senhor, a minha aliança, mesmo que ainda eu não a minha aliança será consiga contigo. ver. Ao Senhor eu vou dedicar toda a minha vida. Sei que se levantarás em meu favor. Eu vou falar contigo. Eu vou lembrar do seu nome. Vou temer o seu nome. Teu amor, e nada pode. Essa é uma decisão que você toma na sua vida. Sentes por mim, No caminho que você está vivendo. lembra, Senhor. Isso é uma decisão. Chega uma hora que nós temos que tomar essa decisão na nossa vida. Dizer: Senhor, eu vou lembrar de Ti em cada coisa. Em cada momento da minha vida eu vou lembrar de Ti. Porque há um memorial escrito para aqueles que se lembram do nome do Senhor, daqueles que temem o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui para pessoas que não são crentes. Eu estou falando aqui para os crentes, que a maioria das pessoas aqui são crentes. Meu clamor já não muda. Sabe, não faça isso por indução. São nuvens que
nem o sol. É uma decisão que nós temos que tomar. Torna o dia tão escuro quanto a noite. Não venha olhando para cima, para baixo. Não pode. Eu creio que você tem que falar algo para Deus aqui. É o seu trato. E sabe de uma coisa? Eclesiastes capítulo 5 diz, olha, quando você chegar na presença do Senhor, não precipite a tua boca a falar coisa alguma. Porque na multidão de palavras, há insensatez. Porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Aquilo que você botar, você passa a cumprir. Em meu favor, lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os teus pecados. Lembra, Senhor, E faz mais uma vez os teus sinais, e saber que ainda és o mesmo. nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar aqui. Eu temo que essa é uma hora tão séria, tão solene, porque eu não brinco com essas coisas não, irmãos. Eu não brinco com essas coisas. Porque imagine se Deus ouve, como Deus ouviu aquilo que Esaú falou com Jacó, com um prato de lentilha. Imagine o que ele não ouvirá quando a palavra dele é ministrada. E quando a gente diz que está ouvindo a voz dele, e está dizendo assim, Senhor, eu concordo, e eu quero uma aliança contigo. Sabe o que essas pessoas estão dizendo aqui? Senhor, eu quero ser a tua possessão. Eu estou abrindo mão. Eu quero ser teu. Eu quero que o Senhor seja meu. Eu quero andar contigo. Irmãos, isso é sublime. Nós não podemos diminuir isso. Nós não podemos tornar isso como comum. Nós não podemos dizer, Senhor, isso aqui é mais uma brincadeirinha de crente, de chamar as pessoas e ir lá na frente com uma oraçãozinha. Meu irmão, eu não entendo assim. Eu creio que vocês estão fazendo algo crítico na vida de vocês. É um momento crítico. É uma hora crítica. É uma hora solene. Essa é a responsabilidade. Porque também, se vocês entenderem isso, as orações de vocês serão ouvidas. Ele vai se cuidar de vocês, da aliança que vocês fizeram com Ele. Ele vai se recordar todos os dias, porque de eternidade em eternidade Ele é Deus. Isso é muito sério. Para mim é muito sério. Nós vamos orar. Senhor Deus, para esta hora nós chegamos aqui. O Senhor nos trouxe aqui. Senhor Deus, e eu quero te dizer, Pai, que eu não quero ser profano nem fornicário como foi Esaú, de trocar meus privilégios por qualquer prato de lentilha que esse mundo possa oferecer. Mas me vale, Senhor Deus, ter parte na sua herança do que qualquer outra coisa. Como está no livro de Cantares, Pai, o teu amor é melhor do que um bovinho. Ah, Senhor Deus, Tu és o desejado entre os milhares. Deus,
As muitas águas, Senhor Deus, não poderiam apagar o seu amor, nem os rios afogar. Senhor Deus, mais me vale saber que se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Mais me vale, Senhor Deus, é saber que, ó Deus, no dia da adversidade, eu poderei me esconder no teu esconderijo. E quando as calamidades passam, Senhor Deus, eu vou estar aprendendo lá no recôndito do tabernáculo. Como também está escrito no Salmo 27, Pai, que eu pereceria sem dúvida se não visse o bem do Senhor na terra dos viventes, visto que com o Senhor eu tenho uma aliança. Ah, Senhor Deus, muito obrigado por isso. Eu quero te louvar, Senhor Deus, porque a minha alma repousa nisso. A minha alma repousa nessa certeza, nessa convicção. Ó Deus, temos do Senhor uma formosa herança. Uma herança, Senhor Deus, formosa e imarcessível no céu. Ó Deus, me alegra em saber, Pai, que o meu nome está escrito na palma da tua mão. Diante de ti há um memorial escrito com o meu nome. Me alegra em saber, Senhor Deus, que cada oração minha está lá, ó Deus, em taças diante do Senhor. Ó Deus, mesmo aquelas, Pai, que muitas vezes achei que o Senhor não ouviu, mas elas já estão lá, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo para o Senhor ouvir, há um tempo para o Senhor atender. Ouvir o Senhor ouve todas, Pai, mas atender há um tempo sábio. Há um tempo sábio em ti para todas as coisas acontecerem. Mas eu sou prova viva, Senhor Deus, que o Senhor responde orações. E que tudo que estou vivendo hoje é fruto de oração. Porque eu orei, porque eu criei, porque eu coloquei essas coisas, lancei sobre o Senhor todo o desejo do meu coração. Porque era o Senhor que cuidava de mim, é o Senhor que cuida. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, por esses, para que eles tenham essas mesmas coisas em ti e vivam estas mesmas coisas. Senhor, em nome de Jesus, para que eles o tenham, Senhor Deus, como o melhor de suas vidas. Para que eles o tenham, Senhor Deus, como o seu tesouro particular. Como o salmista diz, o Senhor é a porção da minha herança, o meu quinhão. O Senhor é o meu galardão. Não tenho outro bem além de ti. Ah, Senhor Deus, nós cantamos que não temos outro bem além de ti, mas que isso seja verdade no íntimo, porque tu te alegras com a verdade no íntimo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que isso seja verdade. Que isso seja verdade na vida dos meus irmãos. Oh Deus, em nome de Jesus, tesouro no céu. Ah, Senhor Deus, memorial e taças de incenso sejam realidades na vida dos meus irmãos. E pelas convicções que isso outorgam, que estas coisas outorgam, eles vivam, Senhor Deus. E sabe, Senhor Deus, ó Deus, como nós aprendemos aqui, e eles sejam para muitos manifestação da sua graça, manifestação da sua misericórdia, uma manifestação visível, palpável, tocável, ó Deus, e que assim eles vivam, Senhor Deus, de maneira diferenciada e influencia a muitos. Eu oro a ti, Senhor, eu glorifico o teu nome, eu te exalto, Pai. Manifesta os teus milagres na vida deles, Pai, porque eu creio que tu és Deus de milagres, Deus de maravilhas. É a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode dar um amém? Você pode erguer as suas mãos como sacrifício da tarde e agradecer ao Senhor. Você pode agradecer ao Senhor, levantar as suas mãos por um tempo. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Isso. Agradeça ao Senhor, irmãos, por você estar aqui. Uma aliança com o Senhor, meu Deus.
Deus, de ser fiel até o fim. Aleluia. Ser fiel até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um abraço no seu irmão aí do seu lado. Isso. Um abraço no seu irmão. Abençoe a vida dele. Não troque o privilégio, meu irmão, de ser herança de Deus por qualquer coisa desse mundo. Glória a Jesus. É melhor o tesouro no céu do que 1000 tesouros na terra. Deus o abençoe. Vá na paz do Senhor.